Os sentidos de Tommy lentamente se reavivaram, escapando de uma escuridão pontuada por dores lancinantes e quentes. Quando por fim ele abriu os olhos, tudo o que ele tinha consciência era de uma dor excruciante nas têmporas. Ele ficou vagamente ciente dos arredores não familiares. Onde ele estava? O que aconteceu? Ele piscou os olhos fraco. Ele não estava em seu quarto no Hotel Ritz. E o que diabos havia de errado com a sua cabeça? E então ele se lembrou. Estava naquela casa sinistra em Sorro. Ele soltou um grunhido e deitou-se novamente. Através de olhos quase cerrados, ele fez cuidadoso reconhecimento do terreno. Ele está acordando. Tommy reconheceu imediatamente que a voz pertencia ao alemão eficiente e barbudo e resolveu fingir estar inerte. Parecia-lhe que seria um equívoco despertar tão cedo. Antes que a dor em suas têmporas se abrandasse, ele sentiu que seria incapaz de raciocinar. Com dor, ele tentou adivinhar o que havia acontecido. Era óbvio que alguém havia se esgueirado por trás enquanto ele bisbilhotava e o derrubou com um golpe na cabeça. Eles sabiam agora que ele era um espião. E era provável que iriam tratá-lo de acordo. Sem dúvida, a situação era complicada. Ninguém sabia onde ele estava, então não poderia contar com nenhuma ajuda externa. E dependeria apenas da própria astúcia. Droga! Ai, minha cabeça! Em um momento, o alemão tomou a frente e encostou um copo nos lábios de Tommy. Ele bebeu. A potência do líquido fez Tommy engasgar, mas também serviu para clarear seu raciocínio magnificamente. Ele estava sentado no sofá da sala na qual a reunião havia acontecido. De um lado dele estava o alemão, e do outro o porteiro mal encarado que deixou-o entrar. Os outros estavam agrupados um pouco mais longe. Mas Tommy não encontrou um dos rostos. O homem conhecido como número 1 não estava mais com o grupo. Sente-se melhor? Sim, obrigado. Ah, meu jovem, tem sorte de ter uma cabeça tão dura. O velho Conrad bateu com força. Ah, então chama-se Conrad, é. Parece-me que minha cabeça dura foi uma sorte para você também, meu caro. Quando eu olho para o seu rosto, eu chego a pensar que é uma lástima que minha sobrevivência permitiu-lhe escapar da pena de morte. Ora, seu... Conrad não corre risco algum de ser condenado. Você tem alguma coisa a dizer antes que o executemos por espionagem? Tenho coisas aos montes para dizer. Então você nega que estava bisbilhotando? Não nego. Realmente lhes devo desculpas, mas a conversa estava tão interessante que venceu meus escrúpulos. Tommy manteve sua voz o mais indiferente possível. Thomas Beresford era um desses jovens ingleses que não se destacavam por seu intelecto excepcional, mas que se saíam bem no que é popularmente conhecido como uma enrascada. Nessas situações, ele se despia de suas costumeiras timidez e cautela como quem tira uma luva. Por trás do seu tom casual, seu cérebro estava a todo vapor. E como conseguiu entrar? Graças ao nosso caro amigo Conrad ali, não é? Eu realmente detesto sugerir a demissão de um funcionário leal, mas vocês precisam de um cão de guarda melhor. Isso é verdade, Conrad? Ele disse o código. Como eu poderia saber? Isso mesmo! Como ele poderia saber? Não culpem o pobre coitado. Afinal de contas, a decisão apressada dele me deu o prazer de conhecê-los pessoalmente. Quem ele pensa que é? Quem o deixou entrar? Será que ele sabe? Silêncio. Está esquecendo de um detalhe. Homens mortos não falam. Claro, claro. Contudo, não estou morto ainda. Mas estará em breve, meu jovem amigo. Acabou por você. Isso mesmo. Não acredito que estarei. Eu tenho sérias objeções a morrer. Pode nos dizer qualquer razão para não matarmos você imediatamente? Várias. Veja, você já me fez muitas perguntas. Deixe-me fazer uma para variar. Por que não me mataram logo, antes mesmo que eu recobrasse a consciência? Nada? Tudo bem, eu digo.
foi porque vocês não sabem o quanto eu sei. E nem onde aprendi o que sei. Se me matarem agora, nunca descobrirão. Seu espião maldito. Nós vamos te dar a sentença que você merece aqui e agora. Matem-no. Matem-no. Silêncio. Ouviu meus colegas? O que responde a isso, jovem espião? O que eu respondo? Bando de tolos. Deixem-me ajudar vocês a refletirem um pouco. Como foi que eu tive acesso a esse lugar? E lembrem-se do que o nosso amigo Conrad aqui disse. Foi com a sua própria senha, não foi? E como foi que a obtive? Os senhores não acham que acabei na porta por acidente e simplesmente disparei a primeira coisa que me veio à cabeça, não é? Tommy ficou muito satisfeito com as últimas palavras de seu discurso. Ele lamentava apenas que Tuppence não estava presente para apreciar seu verdadeiro significado. Está sugerindo que fomos traídos? Espiãozinho. Traídos? Quem foi? Está blefando. Bem melhor. Como vocês pensavam que teriam qualquer sucesso se agissem sem usar a cabeça antes? Pois bem, você nos contará quem nos traiu. Porém, isso não irá salvar a sua pele. Boris conhece métodos para obrigar uma pessoa a falar. Nada disso. Vocês não irão me torturar. E muito menos me matar. E por que não? Porque, se me matarem, vocês terão matado o ganso dos ovos de ouro. Houve um momento de silêncio. Tommy pensou que sua persistente confiança havia começado a ter efeito. Eles começaram a parecer inseguros. Um dos bandidos encarou Tommy inquisitivamente. Será que ele havia enxergado através da farsa? É um blefe, chefe. Do que está falando? Do que você acha que estou falando? Responda, seu porco inglês. Responda. Não se descontrole, meu caro. Essa é a pior coisa sobre vocês estrangeiros, sabe? Não conseguem manter a calma. Eu lhe pergunto, da maneira que eu estou agindo, parece que penso que há a mínima chance de que você vá me matar. Apesar da aparente segurança, a mente de Tommy estava desesperada à procura do próximo passo. Tommy olhou ao redor com confiança no olhar e ficou grato que eles não podiam ouvir o ritmo acelerado de seu coração, que teria denunciado a falsidade de suas palavras. Não. Não parece. Por que, então, estou tão confiante? É porque eu sei de algo que me permite propor uma troca. Uma troca? Precisamente, uma troca. Minha vida e liberdade em troca de... Em troca de quê? dos documentos que Danvers carregava no Lusitânia. Himmel, você está com eles então? Não, não estou. Então sabe onde estão? Nem ideia. Então... Acalme-se. Eu não sei onde estão os documentos, mas eu acredito que posso encontrá-los. Tenho uma teoria. Mas que tipo de idiotice você está? Deixe-me terminar. Como eu dizia, eu chamo de teoria, mas estou razoavelmente seguro das informações que obtive. E são informações que ninguém além de mim conhece. E pensem, o que vocês arriscam confiando em mim? Estou à sua mercê. Se eu conseguir localizar os documentos, vocês poupam a minha vida e me libertam. O que acham dessa troca? E se nós recusarmos? O dia 29 é o grande dia, não é? Faltam menos de 2 semanas. Conrad, vem até aqui. Leve-o ao quarto ao lado. E não precisa ser gentil. Ai! Por 5 longos minutos, Tommy permaneceu sentado na cama do quarto mal iluminado. Seu coração batia com violência. Ele havia arriscado tudo com esse golpe. O que aqueles homens decidiriam? Até que, finalmente... Muito bem, Conrad. Escute-me. Ai! Ui. Não precisa disso não, meu amigo. Bom,
O prisioneiro chegou ao banco dos réus, cavalheiros. Nós decidimos aceitar a sua proposta. É muito sábio da parte Com de... algumas condições. Os documentos devem ser entregues a nós antes que o libertemos. Ora, isso é tolice. Como vocês acham que serei capaz de localizá-los se me mantiverem amarrado por uma perna aqui? E o que você sugere, então? Eu preciso ter liberdade para agir como eu achar melhor. Não. Ou acha que somos tão estúpidos ao ponto de deixar você em liberdade e nos deixar com nada a não ser um monte de promessas vazias? Está correto. Apesar de que seria infinitamente mais simples para mim, não pensei que iriam mesmo concordar com esse plano. Muito bem, posso oferecer uma concessão. Vocês podem botar o nosso pequeno Conrad aqui para me fazer companhia. Ele parece um sujeito leal, parece estar pronto para usar os punhos. Nós preferimos que você permaneça aqui. Um dos nossos irá obedecer suas instruções minuciosamente. Se a tarefa for complicada, ele retornará até você com um relatório e você poderá dar as instruções adicionais. Assim eu fico de mãos atadas? É um assunto muito delicado e é capaz que o outro sujeito estrague tudo, e aí eu fico como? Sem ofensa, mas não acho que um dos seus tem sequer um grama de tato. Estas são as nossas condições. A sua outra opção é morrer. Eu gosto do seu estilo. É brusco, mas elegante. Que seja, então. Contudo, uma coisa é essencial. Eu preciso ver a garota. Que garota? Jane Finn, é óbvio. Ao ouvir aquele nome, o alemão encarou Tommy com curiosidade por alguns segundos. E então respondeu como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. E você não sabe que ela não pode te contar nada? Eu não vou perguntar nada a ela. Não com palavras, quero dizer. Então por que deseja vê-la? Para observar seu rosto quando eu fizer uma pergunta. Ela não será capaz de responder a sua pergunta. Isso não importa. Só preciso observar o rosto dela quando eu perguntar. E você acredita que isso lhe revelará alguma coisa? Será que você sabe mesmo tanto assim no final das contas? Tommy sentiu que sua aparência externa estava menos segura do que alguns momentos antes. Seu controle sobre a situação diminuiu ligeiramente. Mas ele estava intrigado. O que ele havia dito de errado? Ele falou como que por impulso. Podem haver coisas que vocês sabem que eu não sei. Eu sequer fingi estar ciente de todos os detalhes desse seu espetáculo. Porém, da mesma forma, eu tenho uma carta em minha manga da qual vocês não sabem. E é com ela que eu pretendo ganhar. Danvers era mesmo um sujeito esperto. Você conhece Danvers, né? Entendo. Conrad, leve-o para o andar de cima, você sabe. Espere um minuto. E quanto à garota? Isto pode, talvez, ser possível. É imprescindível que seja. Pensaremos no assunto. Apenas uma pessoa pode tomar a decisão. Quem? O Sr. Brown. Venha. Tommy obedeceu e levantou-se. Do outro lado da porta, seu carcereiro indicou que Tommy deveria subir as escadas. Conrad foi atrás do jovem. No andar superior, o homem abriu uma porta e Tommy entrou num pequeno quarto. Conrad acendeu um lampião a gás e saiu da sala. Tommy ouviu o som de uma chave trancando a porta. Ele começou a examinar sua cela. Era um quarto menor do que o do térreo e havia uma qualidade peculiarmente sufocante em sua atmosfera. Foi então que Tommy percebeu que não havia nenhuma janela. Ele caminhou pelo perímetro do quarto. As paredes estavam demasiadamente imundas, como todo o resto. 4 pinturas que representavam cenas do romance O Fausto estavam em molduras na parede. Havia Marguerite com sua caixa de joias, a cena na igreja, Cíbel e suas flores e o Fausto e Mefistófeles. A última pintura levou a mente de Tommy de volta ao Sr. Brown. Nesta câmara selada, com sua porta pesada, Tommy sentiu-se desconectado do mundo. E aqui,
O poder sinistro do arqui-criminoso parecia ainda mais real. Não importa quão alto Tommy gritasse, ninguém poderia ouvi-lo. O lugar era como uma tumba. Observando aqueles quadros, ele formulou um plano. Tommy acertaria o porteiro na cabeça quando Brutamontes viesse entregar seu jantar. Inebriado por seu plano, Tommy delicadamente tirou da parede o quadro do Diabo e o Fausto e tomou posição. Contudo, as horas passaram lentamente e nada de Conrad aparecer. Ele desistiu por hora da emboscada. Tommy posicionou o quadro a seu alcance para tentar pôr seu plano em prática pela manhã. Tommy esforçou-se para se recompor. Ele afundou na cama e se entregou aos seus pensamentos. Sua cabeça doía bastante. Ele estava também faminto. O silêncio do lugar era desalentador. O som de uma chave percorrendo a fechadura então o acordou. Provando não fazer parte da categoria de heróis que são conhecidos por despertar junto à plena capacidade de suas faculdades, tudo o que Tommy foi capaz de fazer foi olhar para o teto e se questionar onde estava. Porém, antes que pudesse se posicionar para surpreender o recém-chegado, a porta já se abria. Um instante depois, e ele ficou grato por sua demora, uma vez que não foi o Conrad que entrou, mas sim uma moça. Ela pousou uma travessa em cima da mesa. Na tênue luz oriunda do lampião, Tommy observou os traços da garota. Chegou à conclusão de que ela era uma das mais belas moças que ele jamais havia visto. Seus cabelos eram de um castanho vívido, com súbitos reflexos dourados, quase como se houvesse feixes de sol enraizados, lutando para se sobressair. Havia em seu rosto um quê de rosa selvagem. Os olhos bem separados eram cor de avelã, e assim como seus cabelos, também deixavam escapar, por vez ou outra, um feixe de sol. Um devaneio então tomou a mente de Tommy. Você é Jane Finn? Meu nome é Annette, monsieur. Ah, francês? Oui, monsieur. Monsieur parle français? Ah, não, nada muito além do básico. E o que você traz aí? Meu café da manhã? Sim, monsieur. Pães, manteiga e café quente. Ah, que não é como o Ritz. Mas por tudo que aqui há para comer, ao senhor agradeço por toda a vossa generosidade. Amém. Espera! Tenho várias perguntas para te fazer, Annette. O que você está fazendo nessa casa? E não me diga que você é a sobrinha ou filha do Conrad ou alguma coisa assim, porque eu não vou acreditar. Eu apenas faço serviço, monsieur. Não sou filha nem sobrinha de ninguém. Entendo. Mas você sabe sobre o que eu acabei de te perguntar? Você já ouviu esse nome alguma vez antes? Eu ouvi pessoas falarem de Jane Finn, eu acho. E você não sabe onde ela está? Não. Ela não estaria, por algum acaso, nessa casa? Claro que não, monsieur. Tommy meditou profundamente, olhando para sua parca refeição. Deveria ele se arriscar e pedir por ajuda à moça? Ele decidiu que deveria tentar qualquer coisa, dada a desesperante situação em que se encontrava. Espere. Feche a porta. Eu preciso falar com você. Olhe, Annette, eu quero que você me ajude a sair daqui. C'est impossible. Tem 3 deles lá embaixo. Ah, mas você me ajudaria se pudesse? Não, monsieur. E por que não? É que eles são minha gente. E você veio aqui para espionar eles. Eles estão certos em prender você. Eles são pessoas más, Annette. Se me ajudar, consigo que você saia daqui. Ainda posso conseguir também uma boa quantia de dinheiro para você. Eu temo que não, monsieur. Eu tenho medo deles. Se não for por mim, você não ajudaria uma outra mulher? Ela deve ter quase a sua idade. Você não a salvaria desses patifes? Você quer dizer Jane Finn? Você veio até aqui para procurar por ela, oui? Sim. Jane Finn
Oh, sempre escuto esse nome. Não me é estranho. Você deve saber algo sobre ela, não? Nada sei. Apenas o nome dela. Ela se dirigiu até a porta. Então, de repente, ela soltou um grito. Tommy a encarou. Ela tinha olhado para o quadro que ele retirou da parede na noite anterior. Por um momento, ele viu um vislumbre de terror nos olhos da garota, que subitamente, sem qualquer explicação, foi substituído por um olhar de alívio. Ela saiu apressadamente do quarto. Tommy ficou sem entender nada. Será que ela imaginara que ele a atacaria com o quadro? Faria sentido. Ele arrependeu-se de ter assustado aquela que parecia sua melhor chance de escapar. Mas 4 dias se passaram sem qualquer novidade. Ele não viu mais ninguém a não ser Annette, que agora sempre vinha acompanhada de Conrad, e a garota pouco dizia ou ouvia, se comunicando apenas com palavras monossilábicas. Na noite do 4º dia, Tommy foi acordado de maneira violenta. Ele ouviu passadas pesadas vindo em direção à sua porta. Um instante mais e a porta foi escancarada. Conrad adentrou o recinto acompanhado do sujeito de aparência macabra, o número 14. Ao vê-los, Tommy sentiu um aperto no coração. Noite, chefe. Pegou as cordas, camarada? Mas que diabos... Achou que tinha enganado a gente, não foi? Com o que você sabia, o que você não sabia... Cheio de demandas e exigências. E todo esse tempo, tudo isso não passava de um blefe. Conversa fiada. Você sabe menos que uma porta, mas chegou a hora de você sofrer, seu porco. Um belo discurso, Conrad, devo admitir. Mas por que essas cordas e correntes? Por que não poupamos tempo e deixamos para este simpático cavalheiro cortar a minha garganta aqui e agora? Deixa de conversa mole. Você acha que a gente é idiota a ponto de te matar e atrair a polícia pra cá? De jeito nenhum. A gente já arranjou uma carruagem para levar o fidalguinho aqui amanhã de manhã. Mas, enquanto isso, acho bom não tomarmos nenhum risco, não é mesmo? Com prazer. Vocês estão cometendo um terrível engano. E quem vai sair perdendo são vocês. Cala essa boca! Você não vai enganar a gente com esse papinho de novo, não. Falando assim, logo como você fazia no deslumbrante Hotel Ritz, não é mesmo? Tommy não disse nada. Ele estava ocupado imaginando como o Sr. Brown havia descoberto sua identidade. Ele chegou à conclusão que Tuppence, em um momento de ansiedade, fora a polícia, e assim que seu desaparecimento se tornou de conhecimento público, a quadrilha não demorou em somar 2 mais 2. Os 2 homens, então, saíram do quarto e a porta foi fechada com violência, deixando Tommy sozinho com seus próprios pensamentos. A situação não era das mais favoráveis. Ele se sentia impotente e completamente desesperançoso. Passou-se 1 hora até ele ouvir a chave voltar a percorrer suavemente a fechadura e alguém abrir a porta. Era Annette. O coração de Tommy começou a bater um pouco mais rápido. Saia daí, Annette. Ele não terá janta hoje. Oui, je sais bien. Mas eu preciso recolher a travessa. Precisamos das coisas que estão nela. Se apresse, então. Sem olhar para Tommy, a garota foi até a mesa e pegou a travessa. Ela ergueu uma mão e apagou a luz. Maldita seja. Por que você fez isso? Eu sempre apago a luz. Você deveria ter me dito. Quer que eu reacenda, Monsieur Conrad? Não precisa. Venha, saia daí. Le beau petit monsieur. Você amarrou ele bem, não foi, Conrad? Parece uma galinha embrulhada. O tom de troça na voz da moça genuinamente incomodou Tommy. Mas na mesma hora, o rapaz sentiu, para sua consternação, algo pequeno e frio roçar-lhe sob a palma da mão. E percebeu então que fora Annette que houvera colocado o objeto ali. Anda logo, Annette. Tranque a porta e me dê a chave. A porta se trancou e o som dos passos se silenciou ao longe. Tommy não era capaz de mexer um músculo. Tamanho o seu assombro. O objeto que Annette se arriscou a entregar-lhe era um pequeno canivete com a lâmina exposta.
e tanto o jeito como ela evitou olhar para ele, como todo o ocorrido com o apagar da luz, incutiram em Tommy a hipótese de que a sala poderia estar sendo vigiada. Todavia, havia uma questão primordial que supria todas as outras. Poderia ele, amarrado do jeito que estava, cortar as próprias amarras que o prendiam? Ele tentou cuidadosamente esfregar a lâmina aberta para cima e para baixo na corda que prendia seus 2 pulsos. Era uma tarefa complicada e árdua, e arrancou dele um abafado de dor quando a lâmina cortou seu pulso. Mas lenta e obstinadamente, ele continuou a serrar de um lado para outro. Ele cortou feio a carne, mas finalmente sentiu a corda afrouxar. Com as mãos livres, o resto foi fácil. 5 minutos depois, e ele já estava de pé, ainda que com dificuldade, devido às câimbras que se espalhavam por todo o corpo. Seu primeiro cuidado foi de estancar o sangue que saía do pulso. Feito isso, ele se sentou na beira da cama para pensar. A única saída do quarto era pela porta. Então, consequentemente, ele se viu obrigado a esperar até que os 2 homens voltassem para pegá-lo. Mas quando eles o fizessem, Tommy se permitiu um sorriso. Movendo-se com extrema cautela pelo quarto escuro, ele achou e desprendeu o mesmo quadro de antes. Não havia então mais nada a se fazer a não ser esperar. E ele esperou. Tommy vivenciou uma eternidade de horas, até por fim ouvir passos do lado de fora. A porta por fim se abriu, trazendo consigo uma tênue luz de fora para o recinto. Conrad se encaminhou até o lampião para acendê-lo. Tommy lamentou profundamente ter sido ele quem entrou primeiro. Teria sido agradável acertar as contas com Conrad. O número 14 o seguiu. Ao cruzar a soleira, Tommy baixou a moldura com uma força terrível sobre a cabeça dele. O número 14 caiu em meio a um estupendo estrondo de vidro quebrado. Em um instante, Tommy correu para fora e fechou a porta. A chave estava na fechadura. Ele a virou e a retirou no momento em que Conrad se atirou contra a porta por dentro. Seu maldito, seu... Ele está escapando. Por um momento, Tommy hesitou. Tommy ouviu o som de alguém se movendo pelo andar de baixo. Conrad, o que está acontecendo? Tommy sentiu uma pequena mão pegar a sua. Ao seu lado estava Annette. Ela apontou para uma frágil escada que parecia levar a algum sótão. Vamos, por aqui. Ela o puxou enquanto subia a escada. Um momento mais e eles estavam dentro de um sótão empoeirado, todo polvilhado com serragem e entulhado de velharias. Tommy olhou em volta. Por aqui não vai dar. Não tem saída. Shhh. Cale a boca. Espere. A garota pôs um dedo sobre os lábios. Rastejou até o fim da escada e ficou a escutar. O alemão e alguém mais estavam tentando arrombar a porta aos murros. Eles vão pensar que você ainda está lá dentro. Eles não podem ouvir o que Conrad diz. A porta é muito grossa. Achei que você pudesse ouvir o que acontece na sala. Há um olho mágico na sala ao lado. Mas eles não devem se lembrar disso agora. Estão apenas ansiosos para entrar. Sim, mas olha... Deixa comigo. Ela se abaixou. Para sua surpresa, Tommy viu que ela estava prendendo a ponta de um longo pedaço de barbante no cabo de um grande jarro rachado. Ela arrumou tudo com cuidado e se voltou para Tommy. Você tem a chave da porta? Sim, aqui está. Me dê ela. Obrigada. Eu vou descer. Você acha que pode ir até a metade comigo? Então se esconder atrás da escada para que eles não te vejam. Certo. Tem um grande armário na sombra do patamar. Fique atrás dele. Pegue a ponta deste barbante. Quando eu deixar os outros saírem, você puxa. Antes que Tommy tivesse tempo de perguntar qualquer outra coisa, Annette desceu sorrateiramente a escada e pôs-se a gritar no meio do grupo. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Não se intrometa, volte já pro seu quarto. Ah, mon Dieu, voilà la clef. Olha o que eu achei. A chave, dê-me isto. Onde ele está? Cadê aquele miserável? Vocês o pegaram? Não vimos ninguém. O prisioneiro escapou? Sim, aquele desgraçado.
Ele fugiu de casa. Impossível, ele teria passado por nós. Naquele mesmo instante, com um sorriso que era puro êxtase, Tommy puxou o barbante. Um estrondo de louça sendo espatifada brutalmente veio do sótão acima. O sótão! Ele tá lá em cima! E o que está esperando atrás dele? Os homens subiram a escada e Tommy permaneceu oculto atrás do armário. Rápido como um raio, ele saltou de seu esconderijo e desceu correndo as escadas, puxando a garota com ele. Não havia ninguém no corredor. Ele se atrapalhou com a fechadura e a corrente da porta principal. Por fim, eles cederam. A porta se abriu. Ele virou. A garota, Annette, havia desaparecido. Tommy ficou sem saber o que fazer. Teria ela subido outra vez as escadas? Mas que desvario teria a levado a fazer isso? Então ouviu a voz de Annette clara e alta. Fugiu! E tão rápido! Quem teria pensado nisso? Esta é uma casa horrível. Eu quero voltar para a Marguerite. Para a Marguerite! Tommy ainda estava estarrecido. Isso havia sido uma ordem para ele ir embora? Ele assumiu que sim. Então seu coração afundou. Conrad simplesmente apareceu pulando escada abaixo e soltando um grito selvagem ao vê-lo. Junto com Brutamontes vinham os outros. O alto da escada se clareou momentaneamente com um clarão, seguido de um estampido, e Tommy sentiu sua orelha ser atingida por uma bala. Diante de tal cenário, o rapaz pressentiu que o melhor a se fazer agora era sair daquele lugar. Tommy correu, e no mesmo instante que a porta da frente se abriu, uma saraivada de balas uniam próximo a ele. Felizmente, nenhuma delas o atingiu. Ele dobrou a esquina da praça. Ele ouviu os passos de seus perseguidores atrás dele e redobrou seu próprio ritmo. Assim que ele saísse daquelas bandas, estaria seguro. Este episódio contou com as vozes de Sofia Sepúlveda como a narradora, Tiago Magiales como mestre de cerimônias, João Vitor Galvão como Tommy Beresford, Marcelo Rabelo como Conrad, Matheus Araújo como Boris, Winnie Azurza como Annette e com as vozes adicionais de Rafael Zorzal, Fábio Costa e Pedro Salomé. Direção de Jéssica Loiana. Roteiro de Sinara Salve. Tradução e revisão de João Vitor Galvão e Tiago Magiales. Edição de Rafael Zorzal. Créditos completos do episódio estão na descrição. Esta adaptação é uma produção do Projeto Drama.